E aí, galera? De todos. Então, a galera entrando aí. Deixa eu te meter a Vivian também. Eu acho que é isso aí. Acho que não tem mais. Galera, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Eduardo. Bom dia, galera toda que está aí. Vamos lá? Galera, nós estamos naquela saga de ondulatória, perfeito? Então, nós vamos ficar nessa saga de ondulatória. Assim que a gente terminar a ondulatória, nós iremos para elétrica, ótica. Depois a gente pega a elétrica. A gente, provavelmente vamos dar área elétrica presencial, há uma grande possibilidade disso. E ótica talvez também, né? A gente está com essa expectativa aí de voltar nesse próximo mês. Né? A gente não vai nem discutir sobre isso, quem volta, quem não volta, mas está nessa expectativa de voltar. E aí a gente provavelmente vai usar uma parte aí, talvez até se a gente voltar no mês de setembro, a gente vai dar uma parte boa de ondulatória presencial. Se a gente não voltar no comecinho de setembro, voltar mais na metade, né? O problema é o governo do estado ele já decretou que ele vai começar em algumas regiões de acordo com o mapa. Vocês perceberam que Linhares voltou a ser risco alto, né? A gente tem um problema aí para Linhares aí. Voltou a ser risco alto. Então não sei, né, se que o governo ele já o secretário de saúde falou que ele vai autorizar alguns retornos de acordo com as regiões. Então a gente tem que pensar nisso também. Mas enfim, suponhamos que a gente volta no mês de setembro, acredito que todo mundo vai voltar de acordo com a sua necessidade, de acordo com as normas de segurança e de acordo com com a sua vontade, se ele vai voltar e retornar ou não. Então, eu acho que a gente vai dar ótica e elétrica presencial. Então, ótica, elétrica, e alguma parte da ondulatória também. Dá presencial aí. Acredito que sim. Eu, particularmente, estou até me adaptando a trabalhar assim em sistema EAD, né? Em sistema não presencial. Né? Eu estou até me acostumando a isso aqui. Quem também, no começo, sofreu alguma resistência, que já está aqui há algum tempo, também já se acostumou. Eu acredito que vocês, né, que estão aqui, né, nós estamos aqui sempre nesse bate-horário aqui, né? Vocês também, eu acredito que vocês já se acostumaram também com esse sistema de aula remota. Acredito que sim, né? Mas vamos lá. Fizemos esse exercício a aula passada, correto? Ei? Sim. Sim, né? Fizemos esse daqui também, da Tsunami, é do Enem PPL. Não fizemos, né? Esse aqui tem um dado importantíssimo para a gente. É uma mistura de algumas coisas, né? Vamos fazer isso, então. Eu tenho uma lista ondulatória. Assim que eu terminar essa parte de fenômenos, eu mando para vocês, que ela tem mais fenômenos do que a parte matemática. Então, vou começar fenômenos hoje. Provavelmente, eu termino uma parte de fenômenos amanhã. Aí eu mando essa lista para vocês ondulatória. Tem 30 e cacetada questões, cara. É muita questão mesmo, tá? E aí, de todas as listas que eu mandei para vocês, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. Sempre tem alguém que é mais organizado. Se o professor, o que eu tivesse pedindo fosse para um aluno igualmente a mim, eu não teria condições nenhuma de fazer isso. Mas eu sei que meus alunos são muito mais organizados do que eu quando fui aluno. Então, de todas as listas que eu mandei, inclusive de Química e Física, eu gostaria que vocês assinalassem aquela que vocês tiveram mais dificuldade. Ou aquela que vocês acertaram, às vezes, no chute, mas não entenderam muito bem a resolução. E tem alguma coisa ali que ficou meio que obscuro, que vocês selecionassem para mim. E depois, compartilhassem comigo. Por quê? Porque aí eu monto listas de revisões em cima daqueles tópicos que vocês tiveram mais dificuldade. E, dependendo do tempo que for fornecido, que eu tenho antes do Enem, eu consigo, inclusive, pegar questões de simulados semelhante a essas dúvidas que vocês assinalaram para mim e montar uma outra lista, uma lista 2,
Agora, com questões daqueles assuntos que vocês acharam mais relevantes, vocês tiveram mais dificuldades, porém com questões inéditas para vocês. Olha que legal. Então, quem for organizado, eu sei que tem gente organizada aí, faça isso para mim, seleciona aquilo, compartilha com o colega, manda para o Jonaci, que aí a gente consegue. Tá? Então vamos lá. Em 26 de dezembro de 2004, o tsunami devastador, originado a partir de um terremoto na costa da Indonésia, atingiu diversos países da Ásia, matando quase 300 mil pessoas. O grau de devastação deveu-se, em boa parte, ao fato de que as ondas de tsunami serem extremamente longas, um comprimento de onda de cerca de 200 quilômetros. Isso é muito maior que a espessura da lâmina de líquido D típica do Oceano Índico, que é cerca de 4 quilômetros. Nessas condições, né, uma boa aproximação, a sua velocidade de propagação torna-se dependente de D. Quem é D? D, ele disse para a gente que era a espessura da lâmina de líquido. É como se fosse a profundidade do oceano. Tá claro isso para vocês? Então tem ali a Terra e tem o oceano. Seria em torno de 4 quilômetros a média. Obedecendo à relação V de velocidade, é óbvio, é igual a raiz quadrada da gravidade vezes essa lâmina de água. D, no caso do Oceano Índico, é 4 quilômetros. Nessa expressão, G é a aceleração da gravidade, que pode ser tomada como 10 metros por segundo ao quadrado. Sabe-se que o tsunami consiste em uma série de ondas sucessivas. Qual o valor mais próximo do intervalo de tempo entre duas ondas consecutivas? Perfeito? Qual o intervalo de tempo entre duas ondas consecutivas? E aí, cara? Primeira coisa que eu preciso descobrir, qual é a velocidade dessas ondas? Vamos calcular as velocidades? Então, ó, a velocidade desse tsunami, segundo o meu texto, obedece a essa função. G. Cara, eu vou achar em sistema internacional de unidades, né? Obviamente. Então, a velocidade do tsunami, raiz quadrada de 10 vezes 4.000 metros. Texto fechado para gente? Transformei os quilômetros em metros. Tranquilo? Então, a minha velocidade de propagação dessa onda vai ser igual a raiz quadrada de quem? De 40.000. Eu já disse para vocês que quando eu tenho a quantidade de zeros aqui dentro do meu radicando, que é o que está dentro da raiz, se for par a quantidade de zeros, a minha resposta tem a metade desses zeros. Então, se tem 4 aqui, eu já sei que a minha resposta tem 2. E aí eu vou tirar a raiz somente do número. Quanto que vale a raiz quadrada de 4? 2. Então, a velocidade dessa onda vale 200 metros por segundo. Perfeito? Galera, o que ele quer dizer aqui quando ele pergunta qual é o intervalo de tempo mais próximo... Não, qual o valor mais próximo do intervalo de tempo entre duas ondas consecutivas? O que ele quer saber aqui? Fala para mim, o que ele quer saber? Ei, já fugiram da aula? Período. Período. Aí, olha só, Anthony, nós estamos tão acostumados a essa fórmula que o aluno ele vai seguir essa fórmula, ele vai calcular a frequência para depois ele calcular o período. Precisa? Não, né? Porque essa fórmula pode ser escrita assim também, ó. Ou seja, o período, já que eu quero calcular o período, vai ser o comprimento dessa onda dividido por quem? Dividido pela sua velocidade. Qual que é o comprimento dessa onda? Ele falou, ó, 200 quilômetros, ou seja, 200 mil... Opa! Deixa eu apagar aqui para colocar o bonitinho aqui.
Ó, a minha velocidade vai ser igual a 200.000 metros, que é o comprimento de onda, está no texto, dividido por 200. Opa, aqui não é velocidade não, aqui é período. O meu período é igual a isso. Ó. Período. Tesão, comprimento, dividido por velocidade. Corta, 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 corta. Né? 2.000 dividido por 2.000. Então, meu período vale 1.000 segundos. Tá tudo em minuto. O que eu vou fazer aqui? Dividir por 60. Ou seja, 100 dividido por 6. 100 dividido por 6, 10 dividido por 6 vão dar 1. Sobram 4. 40 dividido por 6, não, daqui vai dar uma dízima. 6, 6, 6. O período é 6, né? Minutos. Então, eu vou marcar aqui, ó, letra C, 17 minutos. E aí, o que vocês acharam dessa questão? Fala para mim. Eu calculei usando a fórmula normal de velocidade, deu uma coisa. Aí depois você teve que inverter, né? Isso aí. Você gastou 30 segundos a mais, né? Uns 40 segundos a mais. Provavelmente. Mas isso aí não tem problema não, né? Um problema é isso, assim, estamos falando para vocês que a gente pode economizar 30 segundos, 40 segundos. Vai embora. Segue. Galera, toda vez que eu faço uma perturbação em uma corda, essa velocidade com que essa onda vai se propagar, ela vai depender de dois fatores. Primeiro, da tração que eu faço, então da força que eu aplico. Segundo, da densidade linear dessa corda. E essa equação, vou chamar de equação de Taylor. Então, é como eu calculo a velocidade de propagação de uma onda em uma corda. Eu vou usar muito essa equação quando a gente estiver trabalhando com cordas vibrantes, em ondas estacionárias lá na frente. Mas eu já vou falar um pouquinho sobre ela aqui agora. Então, tem como deduzir essa forma, gente. Uma dedução é gigantesca e foge o nível médio de vocês. Então, esquece a dedução dessa forma. A gente tem que fazer uma aproximação de seno para tangente, do seno de teta para teta, quando o ângulo é muito pequeno, o seno desse ângulo é igual ao próprio ângulo, entendeu? Mas a gente, caramba, vai dar um trabalho complexo. Então a gente deixa para lá. Né? Então, olha só, galera. Como que eu calculo a velocidade desse pulso? Né? Velocidade vai ser igual a raiz quadrada da tração, que é a força tração, ou simplesmente tração ou tensão da corda. Então, tem alguns autores que colocam F, porque tração é uma força. Coloca FT de força, tração, coloca tensão. Nós sabemos, já aprendemos a lei de Newton e pode ser justificado das mais diversas formas. Tração, tensão, força, dividido por μ. Por isso, o que é esse μ? Esse μ, gente, é a densidade linear dessa corda. É a densidade linear. É a massa dessa corda dividida pelo seu comprimento. Então, a gente pode substituir aqui e falar assim, olha, então, essa corda ela tem uma massa e ela vai ser dividida pelo seu comprimento, eu tenho a densidade linear dessa corda. Então, nós estamos observando aqui que para a equação de Taylor, a velocidade de um pulso em uma corda é diretamente proporcional à força, à tração que você ou essa máquina está exercendo, então ela é diretamente proporcional, e ela é inversamente proporcional, vou colocar assim, à sua densidade linear. Então quer dizer que se eu aumento muito a massa dessa corda, a velocidade de propagação dela vai ser menor. Tá? Então, se a massa é muito grande, né? Como a massa aumentaria essa densidade linear, se eu aumento a densidade linear, a velocidade de propagação é menor. Então, guarde essa fórmula de equação de Taylor. Eu não encontrei exercício usando só ela. Sempre eu uso ela para calcular o harmônico, calcular a frequência, calcular uma outra coisa lá de corda vibrante.
por exemplo, de violão. A gente usa, eu vou colocar ela aqui, você vai guardar ela com carinho e falar, vamos usar lá em cordas vibrantes. Fechado? Lá na frente vai usar ela. Equação de Taylor. Fenômenos ondulatórios. A gente começa a discutir uma parcela de fenômenos ondulatórios hoje. Eu vou pela parte teórica hoje. A semana que vem eu vou trabalhar. Aí olha só, minha sequência, hein? Então eu vou para a parte teórica hoje, sem cálculos matemáticos. Amanhã eu continuo. Tá? A semana que vem eu falo de acústica, outros fenômenos ondulatórios. Depois a gente retorna para cálculos. Perfeito? Cálculos de refração, cálculos de interferência e cálculos de Doppler. Existem outros cálculos para ressonância não, para polarização, a gente não vai trabalhar. Né? Regra de Malus, a gente não vai trabalhar, que isso é nível médio não cai em lugar nenhum, tá? Refração, interferência e Doppler são os cálculos que nós vamos estar utilizando. Então, fenômeno ondulatório importantíssimo. Eu vou colocar aqui os fenômenos para a gente, o que nós vamos estudar nessa primeira parte. Na primeira parte vamos estudar isso. Reflexão, refração, interferência, ressonância e difração. Primeira parcela de fenômenos ondulatórios. Tem outros, a gente estuda na segunda parte. A primeira parte é essa aqui. Toda vez que eu vou estudar um fenômeno ondulatório, a polarização coloquei aqui também, polarização. Quando eu estudo um fenômeno ondulatório, é importante que eu saiba, primeira coisa, com que tipo de onda esse fenômeno ocorre? Ocorre com qualquer tipo de onda? Ocorre com ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, ondas longitudinais, ondas transversais? Qual o tipo de onda que esse fenômeno é mais observado? Depois, eu preciso me preocupar com que característica física foram alteradas. Nenhuma. Foi alterada a velocidade. Mas por que a velocidade foi alterada? Mudou a frequência? Não mudou. Mudou o comprimento de onda. Ela foi amplificada, ou seja, aumentou a sua amplitude. Não aumentou. Houve inversão de fase? Não houve. Então, essa é a nossa preocupação. Quais características físicas foram alteradas durante aquele fenômeno? Ou quais características físicas me fizeram observar ou me chamaram a atenção para que esse fenômeno, né? E em que situações do cotidiano eu vou observar isso, né? Quais situações do cotidiano? Tem alguma coisa no cotidiano que me faz falar, aquilo aí é uma reflexão, isso é uma refração. Não, está acontecendo uma difração. Então, existe alguma situação do cotidiano que retrata esse fenômeno? Então, se eu fosse pensar em Enem, o Enem me começa de baixo para cima. Né? O Enem me conta uma situação do cotidiano, ele me conta uma situação. Ele me fala o que mudou, ou ele me pede para calcular o quanto que mudou, né? E, na maioria das vezes, é assim, ele me dá uma situação do cotidiano, ele me fala o que mudou, o que aconteceu, e ele pergunta para a gente que fenômeno é esse. Normalmente é assim que o Enem faz. Quando ele me conta o que mudou, ele pode me contar isso de maneira textual, de maneira de desenho ou de um gráfico, mas ele pode me falar como é que mudou. E aí eu tenho que falar o que fenômeno é esse. É uma polarização, uma interferência, é um Doppler? O que é isso? Então é assim mais ou menos a ideia do Enem. As questões nós temos do Enem é assim. Ele me conta uma situação do cotidiano, daí ele desenha isso em gráfico, ou uma figura, ou descreve isso de leitura textual, o que está acontecendo, o que está mudando nessa onda, e ele me pergunta que fenômeno é esse. As questões mais típicas do Enem são assim. Irado? Galera, vamos começar então pela reflexão. Tá? O que é uma reflexão de uma onda? A definição física para reflexão é quando há mudança de direção de uma onda ao encontrar um obstáculo. Então, eu tinha essa onda se propagando nesse meio, material ou não. Então, acontece tanto com ondas eletromagnéticas, com ondas mecânicas, acontece tanto com ondas longitudinais, com ondas transversais. Então, a reflexão acontece com qualquer tipo de onda.
Então, ela está se propagando em determinado meio, material ou não, e ela encontrou um obstáculo. O que ela vai fazer? Ela vai bater nesse obstáculo e vai voltar para o mesmo meio. Se ela volta para o mesmo meio, nenhuma característica, frequência, período, velocidade, comprimento de onda é alterado. Nenhuma dessas características sofrem alterações. O que sofre alteração é a sua direção de propagação. Então, ela vai fazer um ângulo que eu vou chamar de ângulo de incidência, ela vai bater e ela vai sair num ângulo que eu vou chamar de um ângulo de reflexão, uma outra direção de propagação. Tá? Vamos colocar aqui. Então, na reflexão, não varia velocidade, não varia frequência, não varia comprimento. O raio incidente, ou essa onda incidente e a onda refletida, como a normal, que é uma reta imaginária perpendicular a uma superfície, são sempre complanares. A gente estuda isso, a reflexão. A reflexão é o que explica os espelhos na ótica, a reflexão. Então, a gente aprofunda um pouco mais nesses cálculos lá na ótica, tá? Mesmo que o Enem não trabalhou muito com a reflexão nisso, você precisa saber as características das imagens. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. A gente faz cálculos matemáticos com isso lá na ótica. Aqui é só entender. Existem algumas questões de vestibulares que traz para a gente a reflexão em cordas ou reflexões de ondas cujas extremidades delas são fixas. Repare, essa onda estava se propagando, ela encontrou uma parede, um obstáculo, olha só o que aconteceu, ela refletiu. Então, ela voltou para o mesmo meio de que ela estava se propagando. Só que houve o quê? Houve uma inversão de fase. Ela estava se propagando, suponhamos, em uma fase, nesse caso, superior. Quando ela bateu, ela voltou na parte inferior. Então, houve uma inversão de fase. Inverter a fase é se propagar em outro lado. Então, se ela vinha no superior, ela vai estar voltando no inferior. Isso é uma inversão de fase. Só acontece isso quando a extremidade é fixa. Porque se a extremidade for móvel, olha só, a reflexão, olha o desenho de baixo, mas sem inversão de fase. Perfeito? Extremidade fixa, há inversão de fase. Na extremidade móvel, não há inversão de fase. Tem algumas questões vestibulares que cobram isso aí. Enem eu nunca vi ainda não. Mas é porque, às vezes, no Enem traz um texto bem assim. Considere duas ondas com fases opostas. O que quer dizer que as ondas estão em fase oposta? É porque quando uma cria uma crista, a outra está em vale. Nós vamos ver isso lá em interferência. Então, falar em fases opostas quer dizer que elas estão se propagando em lados opostos. Com uma está crescendo, a outra está diminuindo. Então, enquanto uma está indo para a crista, a outra está indo para o vale. Quando essa vai para a crista, a outra vai para o vale. Isso é fase oposta. Tá? Então, a gente ouve bastante em questões do Enem falando de fases opostas. A refração. Lembra que a reflexão, a onda vinha, encontrava um obstáculo, batia e voltava. Mudava a direção e nada mais mudava. A não ser, se estiver falando com ondas de extremidades fixas e móveis, que pode ocorrer inversão de fase. A refração é diferente. Essa onda estava se propagando em um meio, encontra um obstáculo, esse obstáculo vai ser um outro meio, que ela vai se propagar agora. Só que ao invés de bater e voltar, ela vai bater e vai continuar. Então ela vai trocar de meio. Quando eu falo trocar de meio, eu não quero que vocês entendam que eu estou trocando o estado físico dessa substância. Trocar de meio, para a gente na física, é trocar densidade. Então, se houve uma alteração de densidade, eu estou no meio gasoso. Mas a composição daquele gás alterou, então eu tenho um meio diferente. Eu estava se propagando no ar. Encontrei uma temperatura diferente mais à frente, a densidade daquele ar vai mudar e automaticamente eu tenho um meio diferente. Então, trocar o meio, não necessariamente eu estou trocando um meio de agregação. Eu alterei a composição. E essa composição foi alterada pelo quê? Pela mudança de densidade. E essa mudança de densidade pode ser o quê? Acarretada pela mudança de temperatura. Então, sempre associem essas coisas, tá? Eu vou falar um pouco mais de densidade aqui para vocês.
Calma que já para um simulador daqui a pouquinho. Então, o que define a refração é mudança de velocidade em consequência da mudança no meio de propagação. Esquece a definição que alguém ensinou para vocês no nível médio, falando que a refração sempre há desvio quando se trata de luz. Esquece isso. Não obrigatoriamente. Não é essa definição física que nós sabemos. Para a física, refração ocorre quando essa onda, independente de que onda seja, se é mecânica ou se é eletromagnética, se é longitudinal ou se é transversal, é mudança, alteração da velocidade em decorrência da mudança no meio de propagação. O desvio é uma consequência, mas não uma obrigatoriedade. Consequência diferente de obrigatoriedade. O que é obrigatoriedade para a refração? Mudar o meio. Se muda o meio, o que consequentemente irá mudar? A sua velocidade. Ponto. Acabou. Claro que nos exercícios de vestibulares e Enem, né, essa característica que pode acontecer, que é o ângulo de refração ser maior ou menor, se aproxima ou se afasta da normal, vai ser utilizado nas questões, mas não é a característica principal da refração. A característica principal é a alteração de velocidade, em decorrência da mudança do meio de propagação. Galera, então, mudar a velocidade, o comprimento de onda também modifica, porque foi o que causou. Vamos pensar vocês, né? Nós vamos praticar atividade física ao ar livre, agora está muito comum, né? A gente praticar atividade física, né? Fica muito claro para a gente, né? Então, suponhamos que eu estou acostumado a correr. Não estou dando um exemplo, tá? Estou acostumado a correr na rua, né? No calçamento, na calçada, no asfalto. Estou correndo. Um belo dia, fui para a praia e resolvi correr na areia. Você acha que meu desempenho na areia vai ser o mesmo desempenho que eu tenho nas ruas? É óbvio que não. A areia, ela é um pouco mais pesada. Meu pé vai colar na areia, então automaticamente a minha passada vai diminuir. Então, eu vou ter mais dificuldade para correr, logo a minha velocidade vai diminuir. Mas o que caracteriza uma onda, o que caracteriza essa pessoa é o Jonas. Então, eu continuo sendo Jonas. É a mesma coisa da onda. A onda ela não vai mudar a sua frequência. Então, se essa onda, suponhamos que é de uma luz vermelha, ela continua sendo vermelha. Ela não vai ficar laranja, não vai ficar amarela, não vai ficar verde. Ela continua com a mesma frequência. O que é alterado é o seu comprimento de onda, que pode ser diminuído se esse meio se torna mais fácil, mais propenso para essa onda se propagar, ou aumentado. Se diminuir o comprimento de onda, a sua velocidade diminui. Pô, a onda está tendo dificuldade para se propagar nesse meio. Agora, se o comprimento de onda aumentar, a sua velocidade também aumenta. Olha, a onda está tendo mais facilidade para se propagar nesse meio. Por isso, gente, que ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas sofrem refrações diferentes. Enquanto as ondas mecânicas têm a sua velocidade de propagação aumentada à medida que aumenta a densidade desse meio, então, para ondas mecânicas, as suas velocidades são diretamente proporcional à densidade do meio. Se eu mudar a densidade desse meio, se eu aumentar a densidade, eu aumento a velocidade de propagação de ondas mecânicas. Então, quer dizer que o som é uma onda mecânica, a sua velocidade vai ser maior em meios sólidos. Então, aquela coisa no desenho animado, o cara baixar lá, né, para auscultar lá o inimigo, lá o Pica-Pau já fez isso, colocar lá o ouvido no solo, para você escutar esse inimigo se aproximar, você vai ter a percepção do som mais rápido do que pelo ar. Porque a velocidade do som no ar é menor do que no meio sólido. É a mesma coisa de um trilho de trem. Se você consegue sentir a vibração do trilho de trem antes de ouvir no ar o seu som. Porque no trilho a velocidade desse pulso vai ser muito maior do que no ar.
Já ondas eletromagnéticas têm a sua velocidade diminuída com o aumento da densidade. Então, se eu aumento a densidade do meio, a velocidade dessas ondas eletromagnéticas, aqui eu retrato a luz, vai cair. Então, repare que a velocidade da luz no meio gasoso é muito maior do que em meios líquidos, que é muito maior do que em meios sólidos. Galera, uma atençãozinha aqui. Vocês conseguem relacionar temperatura com densidade? Como é que vocês conseguiriam relacionar a minha temperatura relacionada com densidade? Porque é comum do Enem trabalhar com isso em questões vestibulares. Preste atenção. Se eu aumento a temperatura de um determinado material, eu não aumento a sua energia cinética? Né? Eu não aumento o grau de agitação? Se eu aumento o grau de agitação, eu não aumento o seu volume? Né? O volume que ele ocupa? Suponhamos que ele tem espaço para ocupar mais volume. E aí, vamos pensar na densidade. Densidade não é massa sobre volume? Se o volume de um determinado material aumentou porque houve aumento da sua energia cinética, porque houve aumento de sua temperatura, a sua densidade vai fazer o quê? Densidade e volume são inversamente proporcionais. Então, pode dizer que o aumento da temperatura de um meio faz com que a densidade desse meio, caia. Caiu a densidade, favoreceu a propagação de ondas eletromagnéticas. Então, a velocidade, por exemplo, da luz vai aumentar. Diminuiu a temperatura, o que acontece com a densidade? Aumenta. O que acontece com a velocidade da luz? Diminui. Entenderam a minha relação? Estão aí ainda? Estão aí ainda? Me abandonaram já? Vocês estão muito quietinhos, tá? Vocês não gostam de aula teórica não, né? Vocês participam um pouco, né? Ou é porque vocês estão fazendo anotações? Eu tenho que mandar esse slide para você. Pede lá no grupo, lá já falei, porra, pede. Cara, tem que pedir, bicho. Eu não vou lembrar não, cara. Não vou lembrar, bicho. Não adianta. Minha demanda aumentou gigante. Nossa, mas muito mesmo, cara. Mas muito. Aumentou muito. Tá? Galera, seguindo para a refração. Independente das ondas, deixa eu ver se eu tenho aqui um simulador. Não sei se está aqui ou está em outro lugar. Mas eu acho que eu tenho um simulador em algum lugar. Vou aguardar. Se não aparecer aqui, eu abro o simulador. Então, pensar da refração, gente, eu quero que vocês entendam que não existe refração sem reflexão. Existe reflexão sem refração. Agora, refração sem reflexão não tem. Uma parte dessa onda, né, uma parte dela vai refletir, infelizmente, e uma outra parte vai refratar. Show? Então, na refração, velocidade e comprimento de onda variam, mas a frequência não muda. O raio incidente anormal e o raio refratado são coplanares, vamos usar isso lá na ótica. A onda sofre reflexão segundo a relação abaixo. Quem lembra da lei de Snell? Todos vocês lembram da lei de Snell? Snell, Descartes? Sim. Sim, né? Sim, né? Eu vou colocar ela assim. Claro que vocês provavelmente lembram dela assim, ó. Deixa eu pegar meu pincel aqui. Seno. Eu vou começar. A gente começa assim: n de 1 vezes seno do ângulo incidente é igual a n de 2 vezes o seno do ângulo de refração. Só que eu fiz o seguinte, cara, eu juntei isso. Então, ó, esse cara aqui, ó, passou para cá dividindo. Então, ó, esse aqui permaneceu. Então, n seno de I sobre seno de Rzinho é igual a n de 2 sobre n de 1. Vocês estão vendo que é inversamente proporcional? Ó, tá vendo? Que é inversamente proporcional, ó, inversamente proporcional. Então, quer dizer que se o meu ângulo aumenta,
é porque meu índice de refração diminuiu. Se meu ângulo diminuiu, é porque meu índice de refração aumentou. Isso é inversamente proporcional. E aí, olha só, galera. Olha o que aconteceu aqui. Tudo é velocidade, ó. Então, ó, seno de I sobre seno de R é igual a V1 sobre V2, que é igual a lambda 1 sobre lambda 2. Então, na realidade, o único fator, a única razão que vai ficar invertido é o índice de refração. Ó, N de 2 sobre N de 1. Tá vendo que agora começa tudo V1 sobre V2, lambda 1 sobre lambda 2. Então, o único que é inversamente proporcional aqui é o índice de refração. Então, se o índice de refração, suponhamos que eu saí de um meio 1 para o meio 2, meu índice de refração aumentou, a minha velocidade vai diminuir. A minha velocidade vai diminuir, meu comprimento de onda também vai diminuir. Se eu sair de um meio e fui para o outro meio de índice de refração menor, a minha velocidade aumenta, meu comprimento de onda também aumenta. Quem é esse índice de refração ou índice de refringência? É a razão entre... Por que eu não coloquei aqui? Porque eu estou falando de ondulatória, não estou falando de ótica. Na ótica, o índice de refração é o cálculo, é a razão entre a velocidade da luz dividido pela velocidade da luz nesse meio que agora ela vai se propagar. Então, quanto mais refringente for o meio, menor será a velocidade da luz nesse meio. Ou seja, mais dificuldade a luz vai ter. Então, maior refringência, menor velocidade de propagação da luz. Se a luz está com mais dificuldade para se propagar, eu já posso pensar que o meio é o quê? Mais denso. Né? Já posso pensar que o meio é mais denso. Cuidado com essa forma que é importantíssima para vocês. Então, é cacetar de questões importantes para a gente com a lei de Snell, tá? Galera, como nós estamos falando de onda, eu não vou dar ênfase a essa fórmula aqui, eu dou lá na ótica, tá? O que eu quero saber aqui, eu estou falando com ondas no geralzão. Luz, a gente vai chegar lá na ótica. O que está acontecendo aqui? Quais são os fenômenos que estão ocorrendo? Vocês conseguem enxergar que está acontecendo refração e reflexão? Ó, eu tinha uma corda de densidade linear menor e ela cria um pulso e esse pulso está se propagando para uma corda de densidade linear maior. O que aconteceu? Vamos analisar. O que aconteceu? Olha, houve reflexão com inversão de fase e refração. Repare que essa onda ficou mais baixinha, então ela perdeu energia, tá vendo? Ela ficou menor. Né? Houve menor. Olha a amplitude dela, menor. Se você olhar também, a velocidade dela também houve uma queda. Lembra que velocidade é inversamente proporcional à densidade linear? Se a densidade linear da corda aumentou, a sua velocidade vai cair. Agora, olha se fosse o contrário. Se eu fizesse um pulso em uma corda de densidade linear maior e ela refratasse para uma corda de densidade menor. Olha o que aconteceu. Ela teve um ganho de amplitude, então ela ficou maior, mais alta, né? E velocidade, porque se a densidade linear diminui, a sua velocidade aumenta. Há uma reflexão, mas não há inversão de fase. Essas são questões clássicas de vestibulares, que pode cobrar para vocês os desenhos antes e depois que aconteceu a refração / reflexão. Outra coisa que pode vir também, já teve em questões do Enem, PPL, são essas aí, né? Quando uma onda se propaga em uma superfície de um líquido, se a lâmina de água diminui, ou seja, se torna mais raso, a sua velocidade também diminui. Mas lembra que a frequência é a mesma? Então, o número de oscilações por segundo é a mesma. Mas se a velocidade diminui, é porque o seu comprimento de onda diminui. Você já percebeu isso no mar? Já percebeu que quando você está na beira da praia ali, toda hora vem uma onda em você e bate? Quem toma banho ali, quem não sabe nadar, toda hora vem onda.
Agora, à medida que você vai distanciando da beira do mar, vai adentrando o mar adentro, o que acontece com o espaço entre as ondas? Começa as ondas a ficar mais intervaladas. Por quê? Aumenta a profundidade, aumenta a velocidade de propagação. Como que eu aumento a velocidade de propagação? Aumentando o comprimento dessas ondas, ou seja, a distância entre uma crista e outra. Então, à medida que eu vou me aproximando da beira da praia, esse comprimento de onda vai ser cada vez menor, 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 menor. Aí quem toma banho na beirinha, toda hora bate uma onda nele ali, toda hora. Toda hora bate uma onda. Show? Tranquilo? Segue. A refração da luz acontece um fenômeno, último tópico antes de encerrar nosso bate-papo. A refração da luz, ela acontece um fenômeno muito interessante. Olha uma pergunta aqui. Fala aí. Professor. Oi. A forma... Não consegui te ouvir aqui. Calma. Repete. Não saiu um som aqui para mim bom. Fala de novo, Anthony. Ei, Anthony, tá me ouvindo? Anthony? Não, porque tinha travado no computador. Tá escutando agora? Agora perfeitamente. Perfeitamente. Agora pode falar. Eu tô te escutando, mas você tá me escutando? Não, não, escutei agora. Fórmula para Então, a fórmula para calcular a velocidade, nesse caso aí, das ondas, é a mesma da questão lá de trás? Então, aquela questão lá de trás, Anthony, foi uma aproximação da fórmula que eles deram para a gente. A gente pode até aplicar, tá? Claro que foge o cunho de nível médio. A gente pode até aplicar aquela fórmula numa situação hipotética. Vou chegar a um resultado aproximado, tá, Anthony? Um resultado bem aproximado. Mas não real. Um resultado ideal, aproximadamente, seria aquilo. E a gente não tem eu não tenho uma fórmula hoje a nível médio para mostrar para vocês, olha, a velocidade é essa, né, de acordo com a lâmina de água. Eu não teria uma fórmula para aplicar para vocês aqui agora. Eu teria que agregar algumas outras grandezas, integrar algumas outras grandezas. E aí, quando você integra essas outras grandezas, como a espessura, como a densidade da água, etc, etc, a gente vai chegar a uma fórmula bem próxima àquela. Então, mas mesmo assim, eu não posso dizer para você que é assim que você vai calcular a velocidade de propagação de uma onda em uma lâmina de água utilizando aquela lá, a não ser que o exercício te indique isso. Tá? Eu não tenho uma fórmula hoje para te dar para essa situação. O Anthony saiu e voltou, vai tentando voltar. Eu fiz a resposta para ele, mas... Beleza. Gente, refração da luz, já caiu no Enem inúmeras vezes. Gente, olha. Um cara chamado Isaac Newton, ele comprovou que a luz branca nada mais é do que a junção de todas as cores do arco-íris. Professor, eu já mostrei para vocês como que a gente memoriza isso aí. Então, aqui nós temos o VA, A, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Maior frequência, maior desvio. Se tem maior desvio, é porque tem maior índice de refração. Então, quer dizer, Jonaci, que a violeta é que vai sofrer maior desvio. Então, a luz branca é a junção de todas as cores do arco-íris. A que tem maior frequência vai sofrer maior desvio. Se sofre maior desvio, é porque vai ter o maior índice de refração. Então, tem que pensar o seguinte, daí a gente chama a violeta de violenta. Se tem maior índice de refração é porque tem a menor velocidade dentro do prisma, tá? É que vai ter mais dificuldade para sair do prisma.
Então, a gente chama a violeta de violenta. Só para a gente pensar da velocidade menor que ela vai ter dentro do prisma. Violenta. Claro que o Enem não trouxe a violeta para a gente trabalhar, mas eu quero que vocês saibam que nessa VAAV é da menor para o maior desvio. Então, se estivesse trabalhando, por exemplo, com a cor, vou colocar aqui, alaranjado, verde e azul, a azul é que sofre maior desvio, seguido da verde, e a que sofre menor desvio é o alaranjado. Então, quem tem lá em cima da frase VAAV, quanto mais embaixo, maior frequência. Quanto maior frequência, mais desvio vai sofrer essa cor do arco-íris. Fechado pra gente? Fechado? Não se esqueçam disso. O Enem teve uma questãozinha dessa aqui já. Próxima aula a gente fala de interferência. Eu mostro 2 simuladores para vocês, o de refração e o de prisma de Newton, e falo sobre interferência, a parte teórica. Lembrando, vamos ter a parte matemática mais à frente. Galera, por hoje é só. Tenham um bom dia. Qualquer dúvida pode perguntar. As aulas realmente de ondulatória e ótica é bem teórica, é muita aula teórica. A gente está num campo muito teórico da física, tá? Então é interessante, se eu falar alguma coisa que vocês não entenderam, vocês podem perguntar, para que vocês não fiquem aí nas dúvidas aí, tá? Porque aqui são assuntos da prova do Enem que vocês têm que acertar. Então, quem quer tirar uma boa nota no Enem não pode errar questões de ótica, não pode errar questões de ondulatória, tá? Deixa para a gente errar na mecânica, que é o grau de complexidade é maior, tá? Mas ondulatória, ótica, a gente não pode errar. Galera, um forte abraço para vocês aí e até amanhã, se Deus quiser. Fui!